E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Aqui hoje eu tenho meu companheiro de escritório, Romero. Foi só falar que ele saiu, né? Então, hoje a gente vai falar sobre algo bem legal, que é como que a gente aprendeu a ler. Mas antes da gente começar, eu peço gentilmente que você deixe o like no vídeo e que se inscreva no canal. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e eu posso continuar fazendo conteúdos incríveis como esse para vocês. E eu já começo te fazendo duas perguntas. A primeira, você acha que os nossos genes carregam habilidade de leitura? Segunda pergunta, qual seria a região do cérebro que é responsável pela leitura? Se você não sabe, a gente vai descobrir nessa aula. Mas já te dando um spoiler, seu cérebro nunca foi feito para ler e mesmo assim aprendeu. O ser humano nunca evoluiu para a leitura e a gente vai entender como isso funciona em detalhes. A escrita existe há cerca de 5.000 anos. Parece muito tempo, mas do ponto de vista da evolução humana, isso é literalmente ontem. A gente, como espécie, existe há pelo menos 300.000 anos. O nosso cérebro, no passado, ele se adaptou, né, para caçar, para reconhecer faces de pessoas que eram da nossa tribo, para identificar predadores, navegar no espaço e processar uma linguagem rudimentar ali que existia entre as pessoas da nossa tribo. Mas ler, isso nunca entrou na lista de sobrevivência. Pelo menos não na época em que a gente morava em cavernas e precisava caçar o nosso próprio alimento. Nós não precisávamos ler para conseguir matar um leão ou colher uma maçã de uma árvore, por exemplo. Então, pensando nesse cenário, a escrita ela foi inventada muito recentemente. E o cérebro nunca recebeu um manual de instrução genético, digamos assim, para começar a ler. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que tu guardasse do início da nossa aula, que é: a leitura não tem um código genético no nosso DNA que transmita essa habilidade para as próximas gerações, do mesmo jeito que a fala tem. A fala, a linguagem oral, a gente aprende por ficar exposto a um ambiente que tem pessoas falando. Mas com a leitura, isso é um pouco diferente. E também o nosso cérebro não tem uma estrutura específica para ler. Por isso, eu particularmente acho que a leitura é uma das maiores invenções do ser humano. Tem um neurocientista francês chamado Stanislas Dehaene. Ô, nome difícil, hein? Enfim, aqui está o nome dele. Então, esse carinha aí passou anos tentando entender como nós, seres que possuímos um cérebro que não evoluiu para ler, como que diabos a gente aprendeu a ler? E o Dehaene fez alguns estudos para tentar entender isso, utilizando ressonância magnética funcional. Sabe aquela máquina gigante e claustrofóbica e barulhenta que tira umas fotos bem legais dos nossos órgãos internos? Então, essa é uma das máquinas que os neurocientistas usam para ver o que acontece aqui dentro. E o que ele encontrou fazendo isso foi o seguinte: existe uma região do cérebro no hemisfério esquerdo, na parte inferior, então mais ou menos aqui, chamada de Visual Word Form Area, ou no nome que o Dehaene popularizou, a caixa de letras. Essa região, ela reage sistematicamente, guarda essa palavra, sistematicamente, toda vez que palavras são ditas ou lidas. E essa mesma região no nosso cérebro aparece em leitores do mundo inteiro. Não importa se você lê português, inglês, árabe, japonês, a caixa de letras, ela fica na mesma localização em todos os cérebros dos seres humanos. E até em pessoas cegas de nascença,
que aprenderam a ler em braille pelo tato, não pela visão, elas têm a mesma região sendo ativada quando leem. Ou seja, a gente nunca teve uma área totalmente dedicada para a leitura no nosso cérebro, mas a nossa incrível máquina de neurônios juntou várias partes que já existiam e possibilitou essa habilidade. Aí vamos lá para o século XXI, onde um neurologista francês chamado Joseph Jules. Olha só, outro nome difícil. Enfim, hoje estamos com os neurocientistas que eu posso chamar de Dedé. Dedé 1 e Dedé 2. Eu vou chamar ele de Jules, que é mais fácil, tá bom? Enfim, o Jules notou uma coisa bem curiosa em pacientes que sofriam lesões numa região específica do cérebro. Eu vou colocar uma foto aqui para tu entender quais áreas são essas. Entre os lobos temporal, parietal e occipital. E essas pessoas que sofreram essas lesões nessas áreas perdiam a capacidade de ler e escrever, mesmo continuando a enxergar perfeitamente e falar normalmente. Essa região se chama giro angular. E décadas depois, o outro neurologista chamado Norman G. Schwind chamou essa bolota aí de área de associação das áreas de associação. Não tá errado, é isso aí mesmo. Traduzindo para o português, é uma região que fica bem na encruzilhada entre a visão, som e linguagem. Tem 3 áreas do nosso cérebro que são responsáveis por isso, e essa região seria essa área de associação das áreas de associação, entendeu? E é ali que a informação visual de uma letra da página conecta com o som daquele fonema, que se conecta com o significado daquela palavra que está guardado na sua memória. E outras pesquisas mais recentes, usando ressonância magnética de cientistas lá do MIT e da UCLA, conseguiram confirmar isso. Eles viram que as vias que ligam o giro angular ao resto do cérebro ficam justamente ativas durante o período em que uma criança está aprendendo a ler. Ou seja, a caixa de letras do DRN reconhece o símbolo, mas essa central de conexões, o giro angular, transforma aquele símbolo em som, e aquele som em significado, e aquele significado em imagens, e às vezes até em cheiros. Tu já ouviu aquela história de que tem alguns livros que dá para sentir o cheiro da história enquanto você vai lendo a história? Então, seria esse processo aqui. Uma palavra que ativa um significado, que ativa uma memória, que ativa uma memória olfativa e assim vai. E sem essa ponte de áreas, você até enxergaria as letras, mas elas seriam apenas desenhos sem sentido. Esta aula é apenas uma pequena amostra do que você pode encontrar lá dentro do arquivo manuscrito. O arquivo é uma comunidade para quem quer entender melhor os livros que lê, as ideias que encontra e as conexões possíveis que pode fazer entre as ideias. Se você quiser conhecer o arquivo, o link está na descrição. Muito obrigada por assistir, um abraço, tchau!